Brasil manda carta para os Estados Unidos e cobra negociação sobre o tarifaço. E você vai ver também. Comércio da Rua 25 de Março vira alvo de Trump. Em média, 12 ônibus são sequestrados por mês no Rio de Janeiro. Israel ataca prédio do Ministério de Defesa da Síria. E ainda, uma das maiores decepções da história do futebol brasileiro completa 75 anos. O Maracanazo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. E olha só, o governo Lula informou hoje que enviou uma carta para o governo dos Estados Unidos para demonstrar insatisfação com a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. E na carta, o governo disse ainda que está disposto a negociar. A carta mostra indignação com a nova medida de Trump, que vai entrar em ação no dia 1º de agosto. No documento, o governo afirma às autoridades americanas que o Brasil acumula com os Estados Unidos grandes déficits comerciais, em bens e em serviços, e que nos últimos 15 anos, esse saldo negativo chegou a 410 bilhões de dólares para o Brasil, de acordo com dados do próprio governo americano. Esses números desmentem o argumento de Trump que a relação comercial dos Estados Unidos com o Brasil é injusta e causa déficits comerciais à economia americana. Em um trecho da carta está escrito: a imposição das tarifas terá impacto muito negativo em setores importantes de ambas as economias, colocando em risco uma parceria econômica historicamente forte e profunda entre nossos países. O documento foi assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Membros do governo afirmaram que o governo Trump não procurou o Brasil para anunciar formalmente a tarifa de 50% nos produtos. Olha, e depois de anunciar as tarifas de 50% nas exportações brasileiras, o novo alvo do presidente norte-americano Donald Trump é a Rua 25 de Março. Quem traz mais detalhes é o Alexandre Cardoso. O maior centro comercial popular do Brasil e na América Latina, a 25 de março, que fica no centro de São Paulo, entrou na mira de Donald Trump por conta da venda de produtos falsificados e da falta de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Representantes do comércio americano anunciaram a abertura de uma investigação comercial contra o Brasil por ordem do presidente americano. A primeira reclamação contra o comércio local já havia acontecido na carta em que foi anunciado a tarifa de 50% sobre exportações brasileiras e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento, a região da Rua 25 de Março é apontada como um dos maiores mercados de produtos falsificados do mundo. Segundo os representantes comerciais, a falsificação persiste, especialmente na 25 de março, é devido à ausência de sanções, penalidades e medidas que desestimulem essa prática ilegal a longo prazo. As empresas donas dos direitos sobre os produtos alvos de falsificações também afirmam que o mercado da Rua 25 de Março atua também na distribuição de itens falsificados e pirateados para outras partes do Brasil. Além da proteção da propriedade intelectual, o documento apresenta outros aspectos do comércio brasileiro que serão alvos de investigações e faz afirmações sem apresentar provas sobre supostas práticas comerciais do país, como tarifas injustas e preferenciais, a falta de aplicação de medidas anticorrupção e o desmatamento ilegal. Olha aí, a pesquisa Quest, divulgada hoje, revelou que a maioria dos brasileiros acha que Trump está errado
ao impor tarifas altas aos produtos do país. Isso por questões políticas. A população também acredita que o tarifaço vai sim prejudicar a vida dos brasileiros. E 80% acham que governo e oposição deveriam se unir em defesa do Brasil. A pesquisa Quest mostrou que 72% dos brasileiros consideram que o presidente Donald Trump está errado ao impor o tarifaço ao Brasil, por acreditar que há uma perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O levantamento também apontou que 79% dos entrevistados afirmam que a taxa de 50% anunciada pelo americano aos produtos brasileiros vai prejudicar suas vidas ou de suas famílias. Para 63%, é incorreta a afirmação de Trump de que a relação comercial entre os dois países é injusta. E 84% dos entrevistados disseram que governo e oposição deveriam se unir em defesa do país. A pesquisa Quest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 10 a 14 de julho. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 120 municípios do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O diretor da pesquisa, Felipe Nunes, falou que o confronto com Trump ajudou o governo Lula a recuperar popularidade. A recuperação do governo aconteceu entre quem é de classe média, que tem alta escolaridade, no Sudeste. São os segmentos mais informados da população, que se percebem mais prejudicados pelas tarifas de Trump e que consideram que Lula está agindo de forma correta. As agências dos Correios do Mato Grosso do Sul registraram uma grande procura de aposentados nos últimos dias. São pessoas que buscam a devolução do dinheiro descontado indevidamente do INSS e não estão conseguindo resolver o problema pelo aplicativo. O repórter Wellington Pael vai trazer os detalhes. Somente esta semana, mais de 30 mil beneficiários já procuraram as agências dos Correios aqui em Mato Grosso do Sul para fechar o acordo com o INSS e conseguir ressarcimento por conta dos descontos não autorizados nos benefícios em favor de associações de aposentados e pensionistas. O movimento é semelhante em todo o país, onde muita gente já ocupa as filas nas primeiras horas do dia. É difícil, hein? Porque antigamente o Correio abria 8 horas, né? Agora passou a abrir às 9. O pior é que você tem que ficar aqui na rua de frente para esse sol bravo aí, mas tem que ficar porque não tem outro jeito. Os descontos, em alguns casos, começaram a ser feitos irregularmente desde 2019 e, de acordo com as investigações da Polícia Federal, mais de 6 bilhões de reais foram retirados das contas dos beneficiários. Isso daí não podia fazer isso com os aposentados de jeito nenhum. A gente é idoso, a gente é pobre, ainda tira da gente ainda o que a gente tem. Para a gente comprar remédio, tem que comprar o que comer, ainda tem que comprar remédio. E ainda pega, tira da gente, aí não pode. A busca presencial pela devolução dos descontos indevidos começou em 30 de maio diretamente nas agências dos Correios. Nas 2 primeiras etapas, o beneficiário do INSS verificou se tinha valores a ressarcir. A terceira etapa começou na última sexta-feira, já para fazer adesão ao recebimento. A adesão ao acordo pode ser feita também pelo aplicativo Meu INSS, mas teve muita gente que tentou e não conseguiu. O site não funciona e fica nessa novela. Você tem que recorrer ao Correio, né? Porque disseram que aqui seria melhor para resolver esse problema. A partir do momento que ele aceitar o termo de acordo de ressarcimento, são 30 dias para que ele possa receber o valor restituído. Esse valor será depositado diretamente na conta bancária cadastrada, que é a mesma conta que ele recebe seu benefício. O prazo para os beneficiários buscarem as agências dos Correios para fechar o acordo vai até 14 de novembro, mas dependendo da demanda, pode até ser prorrogado. É importante também ter muito cuidado para não cair em golpes. O INSS alerta que nem o órgão nem os Correios vão mandar mensagem por e-mail ou telefone. Todo atendimento é feito de forma presencial. E veja a seguir, Israel ataca prédio do Ministério de Defesa da Síria. E ainda, uma das maiores decepções da história do futebol brasileiro completa 75 anos, o Maracanazo. Nós voltamos já.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Olha só, a Zona Norte do Rio de Janeiro tem enfrentado uma série de sequestros de ônibus. Somente neste ano, 80 coletivos foram levados pelos criminosos, o que dá uma média de 12 por mês. Ao menos 15 ônibus municipais e 5 intermunicipais foram sequestrados e tiveram as chaves levadas por bandidos em Madureira, na zona norte do Rio, na manhã da última terça-feira. Segundo o Rio Ônibus, somente neste ano, 80 coletivos foram tomados por criminosos. Uma média de 12 veículos por mês. A Avenida Edgar Romero foi interditada em ambos os sentidos na altura do Mercadão de Madureira. Os veículos foram usados como barricadas ao longo da via, a principal da região. Na semana passada, 3 ônibus já haviam sido sequestrados e transformados em barricadas no Complexo da Pedreira, em um dia de tiroteio intenso, segundo os moradores. A violência tem impactado diretamente diversos transportes em pontos da Zona Norte, que precisaram realizar desvios e procurar rotas alternativas. Na operação de terça-feira, escolas e unidades de saúde também foram afetadas. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 4 unidades escolares na comunidade da Serrinha, em Madureira, suspenderam as aulas por causa de uma ação policial. E 2 unidades municipais de saúde que atendem a região tiveram o funcionamento interrompido. Na operação de terça-feira, escolas e unidades de saúde também foram afetadas. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 4 unidades escolares na comunidade da Serrinha, em Madureira, suspenderam as aulas por causa da ação policial. E 2 unidades municipais de saúde que atendem a região tiveram o funcionamento interrompido. Olha, Israel realizou hoje um ataque aéreo contra o prédio do Ministério da Defesa da Síria. A ação foi toda gravada pela TV Al Jazeera e as imagens da destruição são impressionantes. No terceiro dia de ofensivas israelenses, o Ministério da Defesa da Síria foi alvo de um ataque aéreo lançado por Israel. O local atingido fica próximo ao Palácio Presidencial em Damasco, na capital do país. Nas imagens transmitidas ao vivo pela rede de televisão estatal Al Jazeera, é possível notar a explosão bem no centro do prédio do Ministério, com muitos destroços voando e uma grande nuvem com fumaça acinzentada surgindo. Uma apresentadora de TV estava ao vivo no momento dos ataques, que aparecem ao fundo do cenário onde ela estava. Um repórter que estava realizando a cobertura ao vivo se assustou com as explosões, que aconteceram próximo aonde ele estava. De acordo com as Forças Armadas de Israel, com as explosões, o portão de entrada do complexo do quartel-general militar do regime sírio foi atingido. O ataque faz parte de uma nova frente de conflitos no Oriente Médio e que foi uma resposta a combates que soldados sírios têm realizado com drusos, uma minoria étnica que vive em regiões entre Israel e Síria. Os soldados israelenses seguem monitorando os acontecimentos e as ações contra os civis drusos no sul da Síria. Fontes de segurança do Ministério sírio afirmou que pelo menos 2 drones atingiram o local e que as autoridades se protegeram no porão do prédio. Olha, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. E, Bruno, hoje é uma data especial, né, para a história do futebol mundial, mas triste para nós brasileiros. Há exatos 75 anos, o famoso Maracanazo acontecia na Copa de 1950, não é isso? Isso mesmo, Kleber. Dia 16 de julho de 1950 foi a data onde mais de 200 mil pessoas no Maracanã presenciaram uma das derrotas mais dolorosas da seleção brasileira. Vamos relembrar. Um gol que calou uma nação. A
há exatos 75 anos atrás, lá em 16 de julho de 1950, acontecia no Rio de Janeiro um dos episódios mais icônicos do futebol mundial, o famoso Maracanazo. A seleção brasileira jogava uma final de Copa do Mundo pela primeira vez e o cenário não poderia ser melhor. Por ter tido a melhor campanha, o Brasil jogava contra o Uruguai por um empate para ser campeão do mundo. E para isso contava com o Maracanã lotado, cerca de 200 mil pessoas. Ao entrar no gramado do estádio do Maracanã, naquele 16 de julho de 1950, brasileiros e uruguaios encontraram o maior público já visto para uma partida de futebol. 174 mil pagantes, somados a uma estimativa de 50 mil penetras, número que não pôde ser precisado porque as catracas do estádio quebraram. Havia entre 200 mil e 220 mil pessoas presentes. Com bola rolando, o primeiro tempo terminou em 0-0, mas já no início do segundo tempo, Friaça abriu o placar para o Brasil. 20 minutos depois, o Uruguai chegou ao empate com Juan Alberto Schiaffino, que teve o trabalho de só desviar para as redes. Com o empate, a seleção brasileira ainda estava sendo campeã, mas faltando 10 minutos para o fim do jogo, o atacante uruguaio Alcides Giglia aparece na frente do goleiro brasileiro Barbosa e enche o pé para virar a partida, calando os mais de 200 mil brasileiros. E o atacante Giglia, que morreria exatamente no dia 16 de julho de 2015, há 65 anos após dar o título ao Uruguai, foi o responsável por calar o Brasil inteiro, mas também ele é o último herói a dar um título mundial aos uruguaios. Para eles, um feliz Maracanazo. Para nós, um recorte de um pesadelo. E Bruno, parece que hoje nós tivemos novidades entre os treinadores, né? O Fortaleza acertou a contratação de um novo técnico, depois de 5 anos de Juan Pablo Vojvoda no comando do clube. O Leão do PC, como é conhecido, né? Contratou o português Renato Paiva, é isso mesmo? Isso mesmo, Kleber. O treinador começou a temporada no Botafogo, mas após ser eliminado da Copa do Mundo de Clubes, ele foi demitido do time carioca. Agora o português tem uma missão muito diferente no Fortaleza: espantar a má fase que o time está atualmente, que ocupa o Z4 do Brasileirão. Mesmo nessas condições, o Fortaleza ainda está vivo na Libertadores e arrisca uma mudança drástica para mudar o rumo da temporada. Vamos ver se essa aposta da diretoria em mais um técnico gringo no clube vai dar certo mais uma vez. É, só o tempo dirá, não é, Bruno? E hoje também, né, Bruno, tem rodada do Brasileirão e da Sul-Americana, não é? Conta pra gente, então, quais são os jogos de hoje. Exatamente, Kleber. Hoje a noite está cheia de jogos, vamos conferir. Quem abre os jogos desta quarta-feira pelo Brasileirão é o Palmeiras, que recebe o Mirassol no Allianz Parque já às 19 horas. O Verdão vem de 2 derrotas consecutivas na competição e quer a vitória para não deixar os líderes se distanciarem ainda mais. Meia hora mais tarde, às 19h30, Ceará e Corinthians se enfrentam na Arena Castelão. Às 20 horas é a vez de Santos e Flamengo na Vila Belmiro. E tudo indica que Neymar vai aparecer no time titular para o confronto contra o líder Flamengo. Agora lá no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, Botafogo e Vitória entram em campo a partir das 21h30. A partida marca a estreia oficial do novo técnico do Botafogo, David Ancelotti, o filho do treinador da seleção. E para encerrar a rodada de hoje, o do Brasileirão, Bragantino e São Paulo jogam no estádio Cícero de Souza Marques, a nova casa do Bragantino, também às 21h30. E mudando de competição, hoje também tem brasileiro na Sul-Americana. No estádio Alejandro Villanueva, o Grêmio visita o Alianza Lima do Peru, a partir das 21h30, valendo vaga das oitavas de final da Sul-Americana. Lembrando que esse vai ser o primeiro confronto. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira. Então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e a você que nos assiste. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.